a sua Bíblia comigo agora no livro do Apocalipse, capítulo 10, e o versículo 7, vamos ver dois textos da palavra de Deus. Primeiro, Apocalipse, capítulo 10, e o versículo 7. Os que já encontraram Apocalipse, capítulo 10, e o versículo 7, pode dizer amém. Está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí mesmo, Apocalipse capítulo 11 e o versículo 15. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 15 está escrito: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a Tua obra neste lugar. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui reunidos esta noite, nesta abençoada escola bíblica, para glorificar a grandeza do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus dos pactos e das santas alianças, o Deus da Bíblia, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus imanente, o Deus transcendente, o Deus todo-poderoso, que nos deu seu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, o Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que restaura, o Cristo que transforma, o Cristo que alimenta, o Cristo que orienta, o Cristo que guia, o Cristo que ilumina, o Cristo que levanta, o Cristo que pode, que nos deu o Espírito Santo, o Espírito da criação, o Espírito da redenção, o Espírito de santidade, o Espírito de instrução, o Espírito de conquista, o Espírito de remissão, o Espírito de restauração, o Espírito de alegria, o Espírito de prudência, o Espírito de justiça, o Espírito purificador, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito de vida, o Espírito de paz, o Espírito de gozo, o Espírito de bondade, o Espírito de moderação, o Espírito Santo do Deus vivo. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora.
sobre Kibianda Rabakalabahai. Erebianda Rabashanda Rebiamakamahai. Erebianda Rabakalaba sobre Kibiamahai. Erebianda Rabakalaba sobre Kibiamahai. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 10, e do versículo de número 7, quando nós percebemos, queridos, que o apóstolo João, este grande homem de Deus, que recebeu o privilégio de reescrever a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse, sem dúvida alguma, queridos, o Apocalipse é um dos livros mais misteriosos da Bíblia, mais enigmáticos da Bíblia, mas ao mesmo tempo é um dos livros gloriosos, um dos livros extraordinários que exalta a pessoa de Cristo, de maneira, queridos e amados irmãos, que é importante compreender que quando João recebeu a revelação do Apocalipse, foi em um momento de grande turbulência, em um momento de grande perseguição, em que Roma estava empregando todos os esforços para tentar destruir a fé cristã, para tentar eliminar o cristianismo da face da terra. E nessa época em que o imperador Domiciano dominava o mundo, exatamente por volta do ano 85 depois de Cristo, quando a igreja estava enfrentando já a sua terceira grande perseguição, e foi em meio a este momento muito difícil que eles tentaram matar o apóstolo, e como não conseguiram matar, o exilaram na ilha de Patmos, uma ilha rochosa que ficava 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso, às margens do mar Egeu, que atualmente, se você situar no mapa mundial, fica na porção ocidental da Turquia. E exatamente foi este cenário escolhido por Deus para que João recebesse esta grande revelação, porque para os amigos mais íntimos nós contamos também os mais íntimos segredos. E você percebe que o evangelho de João é o evangelho mais diferente dos 4 evangelhos. Algumas coisas só João escreveu, porque exatamente era o amigo íntimo de Jesus. Só João escreveu a ressurreição de Lázaro. Só João escreveu a oração intercessória de Jesus, porque foi uma oração íntima dele com o Pai, e somente João foi convidado para acompanhá-lo nesse momento íntimo com o Pai, e ele registrou a oração sacerdotal. Da mesma forma, queridos e amados irmãos, segundo a tradição dos 12 apóstolos, João foi o único que morreu de velhice por volta dos 100 anos de idade. E por que é que Deus preservou João desta maneira? É porque exatamente Jesus queria entregar uma grande revelação para o apóstolo. Já haviam se passado, queridos e amados irmãos, exatamente mais de 50 anos desde que Cristo havia retornado para os céus. E se ele retornou, a sua ascensão foi por volta do ano 33, queridos irmãos, da nossa era. E se a revelação do Apocalipse foi entregue por volta do ano 85, portanto, haviam se passado 50 anos. E exatamente Jesus esperou esse tempo para trazer para João exatamente a maior revelação de todos os tempos, e ao mesmo tempo também apresentar o diagnóstico espiritual da sua igreja na terra, mostrando que ele está no controle de tudo, que ele está observando, que ele caminha no meio da igreja, que a promessa dele de estar conosco todos
todos os dias, até a consumação dos séculos, ainda está de pé. E exatamente quando João é exilado naquela ilha desolada, quem sabe pensando que ali seriam os seus últimos dias, de repente a Bíblia diz que ele ouviu por trás dele uma voz como de trombeta. E quando ele virou para ver aquela voz de trombeta, para entender, queridos irmãos, de repente a Bíblia diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor. E quando ele ouviu aquela voz de trombeta, que ele virou para ver, Deus simplesmente puxou a cortina, porque exatamente a palavra Apocalipse, ela vem de uma expressão grega, apocalipsis, que significa revelação, significa descortinar, significa tirar o véu, significa desvendar os mistérios. E foi isso que Deus fez. Deus puxou a cortina da revelação e mostrou para João exatamente o mundo espiritual, quando ele contemplou 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que tem os olhos como chamas de fogo, e os cabelos mais alvos do que a branca lã, os olhos como chama de fogo, o rosto brilhando mais do que o sol tropical ao meio-dia, e vestido com vestes talares até os pés, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a voz como o bramido de muitas águas, e da sua boca saiu aguda espada de 2 gumes, e os seus pés eram como latão reluzente, e o bronze polido como que refinado na fornalha, para esmagar a cabeça de Satanás e dos seus adversários. E quando João teve aquela visão, caiu aos seus pés como morto, mas ele tocou nele com a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, estive morto, mas agora vivo para todos sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Que coisa extraordinária, queridos e amados irmãos. Até então João havia descrito Jesus lá nos evangelhos, sendo humilhado naquela cruz, mas agora ele teve uma visão do Cristo glorioso, do Cristo glorificado, do Cristo majestoso, do Cristo eterno. Veja que contraste, queridos e amados irmãos. Como eu já vi o nosso pastor José Wellington dizendo aqui, eu gosto do livro do Apocalipse, porque nele você não vê nenhuma humilhação de Jesus, você vê ele sempre exaltado. A única humilhação que você vê é a dos seus inimigos, aleluia. E exatamente você observa um contraste, que existe o Cristo dos evangelhos com o Cristo do Apocalipse, porque nos evangelhos o Cristo aparece montado em um jumento, mas no Apocalipse o Cristo aparece montado em um cavalo branco. Nos evangelhos ele se apresenta como servo, mas no Apocalipse ele é o Senhor do universo. Nos evangelhos ele é um súdito pagando imposto, mas no Apocalipse ele é o soberano dos reis da terra. Nos evangelhos ele é ferido com uma vara de ferro pelo soldado romano, mas no Apocalipse é ele que fere as nações com vara de ferro. Nos evangelhos ele tem as suas vestes rasgadas e lançadas sortes entre si, mas no Apocalipse ele está bem vestido com vestes talares até os pés, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Nos evangelhos seus pés são furados e cravejados na cruz, mas no Apocalipse os seus pés é como latão reluzente, o bronze polido como que refinado numa fornalha. Nos evangelhos as suas mãos são furadas e cravejadas na cruz, mas no Apocalipse ele tem na sua destra 7 estrelas. Nos evangelhos ele recebe uma coroa de espinho na sua cabeça, mas no Apocalipse ele está com a coroa de ouro, com muitos diademas. Nos evangelhos ele comparece como cordeiro mudo,
perante os seus tosquiadores, mas no Apocalipse ele se apresenta como leão da tribo de Judá. Nos evangelhos ele se assenta no banco dos réus quando foi condenado por Pilatos e Herodes, mas no Apocalipse ele está sentado no trono branco como juiz do universo para julgar Pilatos, Herodes e todos aqueles que o nome não está escrito no livro da vida. Nos evangelhos os seus olhos se encheram de lágrima quando chorou sobre Jerusalém, mas no Apocalipse os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia! Nos evangelhos ele aparece chorando exatamente no dia em que ele recebeu a notícia que Lázaro morreu, mas no Apocalipse ele enxugará dos olhos toda lágrima. Nos evangelhos ele aparece sentindo sede, mas no Apocalipse ele oferece de graça da água da vida. Nos evangelhos ele aparece sentindo fome, mas no Apocalipse ele aparece prometendo que nos alimentará com a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quantos podem glorificar a ele? Levante a sua mão e adore. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar, porque o Apocalipse é o livro da exaltação do Cordeiro. Exatamente, o Cordeiro começa a nos desvendar os mistérios, e depois que ele se apresenta para João no capítulo 1, aí ele começa, queridos, exatamente a visitar a igreja e mostrar a condição espiritual da igreja. Ele dá uma passada na igreja de Éfeso e escreve dizendo: isto diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Depois se apresenta para a igreja de Esmirna: isso diz o que esteve morto e tornou a viver. Depois se apresenta para a igreja de Pérgamo como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. Para a igreja de Tiatira ele se apresenta como filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. Para uma igreja morta como a de Sardes ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude da vida que dá vida aos mortos. E para a igreja de Filadélfia ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E para a igreja de Laodiceia ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Depois que ele observa, queridos, exatamente as obras de cada uma delas, porque em todas elas ele usa sempre a frase: eu conheço as suas obras. Ele conhece a situação de cada um de nós, mas depois ele exorta quando tem que exortar, elogia quando tem que elogiar, porque ele é o supremo cabeça da igreja, e no final de cada uma delas ele sempre tem um prêmio para o vencedor. Aleluia, o prêmio é para os que vencerem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Depois que ele passa para entre as suas igrejas trazendo uma mensagem, aí ele continua desvendando os mistérios do Apocalipse. Quando é no capítulo 4, novamente João ouve uma voz como de trombeta e dizendo: subi para cá. Aleluia, porque eu vou mostrar para você, João, como é o céu por dentro. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. E quando é no capítulo 4, ele vê um grande trono armado no céu, e a semelhança daquele que está no trono, ele não acha nem palavras para descrever. Uma hora ele diz que parece como esmeralda, outra hora como jaspe, outra hora como pedra de sardônio. E ele percebeu que em volta do trono arde 7 tochas de fogo, e viu 4 seres viventes: o primeiro semelhante ao leão, o segundo ao bezerro, o terceiro ao homem, o quarto como a águia, revelando os 4 aspectos de Cristo nos 4 evangelhos. Em Mateus como o leão, o rei dos reis; em Marcos como o servo, o bezerro, o servidor; em Lucas como o filho do homem, por isso que aparece como o rosto de homem; e João como filho de Deus, e por isso que aparece como o rosto de águia. E de repente ele contempla que esses seres estão à semelhança dos serafins de Isaías 6, proclamando a santidade de Deus, dizendo dia e noite:
Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. De repente, continuando a visão, porque é uma continuidade, quando é no capítulo 5, ele vê que na direita daquele que está sentado no trono tem um livro selado com 7 selos por dentro e por fora, e de repente ele vê um anjo bradando que não foi achado digno de abrir aquele livro, nem desatar os seus selos, ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra. E quando João viu aquela cena, começou a chorar. De repente, um dos 24 anciãos assentados em 24 tronos se aproxima dele e disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá. Aleluia. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando João virou para ver o leão, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto, com 7 olhos e 7 chifres no meio do trono. Sabe por quê? Não se entende nem se compreende o Apocalipse sem ser a luz da obra redentora de Cristo no Calvário. Por isso que o Apocalipse é o livro do Cordeiro exaltado. Por cerca de 30 vezes aparece a expressão Cordeiro, e de repente ele vem e toma o livro selado, e quando ele toma o livro, miríades de anjos no céu, seres na terra e debaixo da terra, se inclinam diante dele e proclama as 7 dignidades do Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, força, glória e adoração. Quantos podem glorificar o Cordeiro? Aleluia. De repente, queridos e amados irmãos, quando o Cordeiro recebe aquele livro, começam os desdobramentos proféticos. Na verdade, estamos aqui, queridos irmãos, fazendo uma narrativa rápida, porque quando a gente olha para o relógio, que vê o ponteiro passando rápido, não dá para se deter muito em cada ponto. De repente, o Cordeiro abre o primeiro selo e ele vê um cavalo branco, e saiu com arco, e saiu vencendo. E para vencer, queridos, muitas pessoas pensam que esse cavaleiro branco é Cristo. Não, existe 2 cavaleiros brancos no Apocalipse. O cavaleiro do capítulo 6 é um cavalo branco, mas há um cavaleiro branco também no capítulo 19. O cavaleiro branco do capítulo 6 é o anticristo na sua falsa paz. Por que eu digo isso, queridos? Porque há uma grande diferença entre os 2 cavaleiros. Em primeiro lugar, o cavaleiro do capítulo 5 não tem nem nome, do capítulo 6 não tem nome, mas o cavaleiro do capítulo 19 tem nome. Ele se chama Fiel e Verdadeiro. Aleluia. O cavaleiro do capítulo 6, simplesmente ele tem uma coroa que saiu vencendo, e para vencer, o cavaleiro do capítulo 19, ele tem muitas coroas com muitos diademas, e ele não saiu vencendo porque ele já é o vencedor. Aleluia. O cavaleiro do capítulo 6, queridos e amados irmãos, exatamente é um cavaleiro falso, mas o cavaleiro do capítulo 19, ele é verdadeiro. O texto diz claramente: o cavaleiro do capítulo 6 está muito mal acompanhado. Ele está acompanhado de 3 cavaleiros do mal: o vermelho, o preto e o amarelo. Mas o cavaleiro do capítulo 19 está acompanhado com um exército de santos montados em cavalos brancos. Aleluia. Exatamente, queridos e amados irmãos, você percebe aí a grande diferença. E o Cordeiro começa a nos trazer revelações profundas, porque ele assume o controle da história, e ele mostra que antes de começar a reinar, é necessário mostrar o que vai acontecer nesta terra. E ele começa desvendando os mistérios.
Quando o cordeiro abre o segundo selo, foi visto um cavalo vermelho que simboliza a guerra, mostrando já a outra face do anticristo, porque ele vai querer impor o seu governo pela espada, não vai mais dar para se manter enganando o tempo todo como no cavaleiro anterior. De repente abre-se o terceiro selo e foi visto, queridos, um cavaleiro preto que simboliza a fome naturalmente provocada pela guerra. Haverá escassez de alimento, por isso que há uma sequência de acontecimentos. Em seguida é visto um cavaleiro montado de um cavalo amarelo que simboliza a morte. Veja que é uma sequência. Ele primeiro se apresenta com uma paz ilusória, depois mostra o poder bélico do cavalo vermelho, depois mostra as consequências da guerra, que é a fome, com um cavalo preto, depois a consequência final, que é a morte, com um cavalo amarelo. Quando nesta época a Bíblia diz que 1/4 da humanidade será destruída. Quando o cordeiro abre, queridos, o quinto selo, foi visto muitos mártires debaixo do altar de Deus clamando por vingança. Saibam, senhores, que a imprensa não mostra, mas relatos missionários mostram que morre ainda hoje, queridos, exatamente cerca de 160 mil cristãos martirizados no mundo. E nesta época o número dos mártires vai aumentar muito na terra, porque quando o cordeiro abriu o sexto selo, de repente, queridos e amados irmãos, houve grandes transformações no sol, que ficará negro como sacro de crina. A lua se transformará em sangue, e de repente, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai puxar essa abóbada do céu, ele vai puxar essa cortina, e quando o homem vê, vai contemplar Deus assentado no trono e o cordeiro. Imagine o pavor que vai tomar conta deles. A Bíblia diz que muitos deles pedirão a morte, dirão para as rochas: cai sobre nós e livrai-nos da ira daquele que está sentado no trono e do cordeiro. Exatamente quando, queridos irmãos, entra em Apocalipse 7, aí há um intervalo entre a abertura do sexto selo e do sétimo, para mostrar os servos de Deus sendo selados, exatamente os 144 mil, que representa a totalidade do povo de Israel, dos fiéis da época, que padecerão a grande tribulação, mas haverá um remanescente escolhido pelo Senhor na terra. Quando é no capítulo 8, abre-se o sétimo selo e é visto 7 anjos com 7 trombetas para tocar, porque para se entender o Apocalipse é importante compreender que ele é dividido em 4 séries de 7. A primeira série é 7 igrejas, a segunda série é 7 selos, a terceira série é 7 trombetas, e a quarta série são 7 taças da ira de Deus. E de repente, queridos irmãos, começa os anjos a tocarem a trombeta. Trombeta na Bíblia é símbolo de alerta, é símbolo de preparação. Deixa eu contar uma coisa para vocês: a trombeta de Deus já está tocando, Deus está avisando o mundo, o alerta de Deus já se acendeu, a luz de Deus já se acendeu, queridos. Quando tem qualquer tentativa de algum atentado terrorista nos Estados Unidos, eles acendem a luz amarela, que é um sinal de alerta, depois a vermelha, que é perigo iminente. Quero dizer para vocês que o alerta de Deus já se acendeu, a trombeta de Deus já está tocando, nos avisando que Cristo está voltando. Quantos têm essa esperança, levante sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. Todas as vezes que a Bíblia fala de trombeta, fala de alerta. A primeira vez que a Bíblia fala de trombeta está em Êxodo, no capítulo 19 e no versículo 16, que é o amanhecer do terceiro dia. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais, sim, de maneira que o arraial se estremeceu. Aleluia. A Bíblia fala, queridos e amados irmãos, lá em Levítico
Levítico, no capítulo 25, no versículo 9, que no dia da expiação, uma trombeta vibrante era tocada na terra. A Bíblia fala, queridos e amados irmãos, exatamente lá em Isaías, no capítulo 18 e no versículo 3, vós moradores da terra, quando a trombeta tocar, escutai. Está escrito lá em Isaías capítulo 27, no versículo 13, que uma grande trombeta tocará na terra. Em Isaías 58, primeiro está escrito: clama com uma trombeta, ergue a tua voz e proclama o pecado de Israel e anuncia a transgressão de Jacó. Deus levanta o profeta como uma trombeta. Deixa eu contar uma coisa para vocês: nós já somos uma trombeta de Deus. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: você é uma trombeta de Deus na terra. Deus te levantou para tocar a trombeta de Deus, porque está escrito exatamente em Jeremias 4, versículo 5: tocai a trombeta na terra. Jeremias 6, primeiro: tocai a trombeta em Tecoa. Jeremias 51, 27: tocai a trombeta entre as nações. Em Oséias 5, 8: tocai a trombeta em Gibeá. Em Oséias 8, primeiro: ergue a voz como de trombeta. Em Zacarias 9, 13: o Senhor fará soar a trombeta e virá com os redemoinhos do sul. Está escrito em Mateus 24, 31, que o forte clangor de trombeta convocará os escolhidos dos quatro cantos da terra. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 14 e no versículo 8: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Mas em 1 Coríntios 15, 51 e 52 está escrito: no momento, no abrir e fechar de olho, a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós os vivos seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 está escrito que o Senhor mesmo, dada a sua ordem, descerá do céu, e ouvida a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João escutou a voz como uma de trombeta. Em Apocalipse 8, 2, foi contemplado 7 anjos com 7 trombetas. O primeiro anjo tocou a trombeta, sim, e houve fogo e sangue misturado com saraiva. Uma peça da terra foi atingida. Quando o segundo anjo tocou a trombeta, um terço do mar das embarcações foi destruída. Quando o terceiro anjo tocou a trombeta, uma terça parte da água potável da terra será contaminada. Quando o quarto anjo tocou a trombeta, exatamente um terço do sol, da lua e das estrelas deixarão de brilhar. Quando o quinto anjo tocou a trombeta, uma onda de demônios como gafanhoto invadirá a terra para atormentar os homens por 5 meses. Quando o sexto anjo tocou a trombeta, 200 milhões de demônios vai destruir um terço da população da terra. Mas quando o sétimo anjo tocou a trombeta, houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão e adore e magnifique o nome do Senhor. Deus te levanta como trombeta esta noite. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. É isso que Deus está dizendo com você. É isso que o Espírito Santo está falando contigo. Aleluia. Abre a palma da sua mão direita assim agora. Aleluia. Pastor Joel, faz assim com a sua mão.
Sabe o que é que Deus está dizendo? Ele está colocando uma trombeta de autoridade nas tuas mãos. Bate na mão do seu irmão e diga para ele: Deus está colocando uma trombeta de profeta na tua vida. Ergue a tua voz como profeta. Deus te levanta como atalaia para avisar o povo. Rabacanda revianda rabachanda rabacalabacamai remachanda revianda rabacalabacanda rabaia. Como prova que Deus vai fazer isso, abre a palma da tua mão direita agora, porque Deus vai colocar uma brasa de fogo nas tuas mãos. Uramai shekevianda rabacamai. Quando eu estava ali sentando orando, o Espírito de Deus falou comigo: chame 70 evangelistas que eu vou levantar para impactar o estado de São Paulo e o Brasil esta noite. Eu quero chamar aqui correndo 70 pessoas que querem ser trombeta de Deus na terra, que querem ser profetas de Deus, que querem ser usados por Deus para impactar não só o estado de São Paulo e o Brasil. Saia daí de onde você está e já vem dando glória. Pode permanecer em pé mesmo, porque Deus está colocando uma trombeta nas tuas mãos. Você vai sair daqui, aleluia, como atalaia de Deus. É isso que Deus disse para o profeta Ezequiel: eu estou te levantando como atalaia, e tu tocarás a trombeta para dar o aviso da minha parte. Deus está levantando 70 pessoas nessa escola bíblica. É uma escola bíblica profética. Nós estamos celebrando, pastor José Roberto, exatamente a 70ª escola bíblica de Obreiro. E quando eu estava ali sentado, Deus falou comigo: chama 70 evangelistas, porque eu vou usar 70 pastores, 70 homens de Deus para impactar o mundo. Já vem dando glória, já vem dando glória. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Quando você abrir a Bíblia para pregar, a palavra vai fluir. Deus vai dar revelações novas da palavra. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Está faltando mais um pouco para completar 70. Deus quer levantar 70 profetas aqui esta noite como trombeta de Deus. Ainda lugar, ainda lugar, ainda vaga. Porque está escrito: trocai a trombeta em Sião, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Deus vai distribuir dons de milagres aqui. Esses 70 serão usados por Deus. Você vai colocar a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. Você vai colocar a mão sobre pessoas, Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas se prepare, não se exalte com o que Deus vai começar a fazer através do teu ministério. Aprenda que é Ele que faz, é Ele que opera. Abre a palma da sua mão direita assim agora. Deus vai colocar uma brasa de fogo do seu altar na palma da tua mão, assim como Ele tocou nos lábios do profeta Isaías com aquela brasa de fogo. Deus vai tocar em tuas mãos com esta brasa agora. E eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo: glória, glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor.
Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido de profeta agora. Essas pessoas que vieram aqui na frente, Senhor, essas 70 pessoas que o Senhor tocou no meu coração para chamar, a partir de hoje começa a fazer maravilhas através dessas pessoas, como prova que tu vai fazer isso, que a partir de hoje, aonde o teu servo colocar a mão, haverá milagre, haverá cura, haverá batismo com o Espírito Santo. Aonde a tua serva colocar a mão, haverá cura, haverá milagre. E como prova que tu vai fazer isso, eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um crente dando glória, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente. Encha este crente de unção agora. Olha a unção, 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 olha a unção. Coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando glória. Agora dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ele: Deus te levanta como trombeta, como profeta esta noite. Recebe a unção de Deus sobre o teu ministério agora. Sente-se um minutinho dando glória. Rapidamente, para concluir, queridos, eu gostaria de perguntar: onde está uma pessoa que não é crente? Uma pessoa que não é evangélica? Alguém que esteja afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor. A trombeta de Deus está avisando: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Aqui do meu lado direito, aqui do meu lado esquerdo, onde está uma pessoa, alguém que esteja afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor, e foi tocado pelo Espírito Santo, e gostaria de mudar de vida hoje. Deus está lhe dando a oportunidade. Levante uma de suas mãos e venha aqui na frente, eu quero orar por você. Onde está uma vida preciosa? Por favor, meu querido irmão, olha aí do seu lado, veja se tem uma pessoa que não é crente. Convide esta pessoa para aceitar Jesus como seu Salvador, porque a trombeta de Deus vai soar. Aleluia! Onde está uma vida preciosa? Só para que eu tenha o conhecimento, aqui na nave do templo, tem alguma pessoa que não é crente? Se tem, faz assim com a mão. Todos são crentes. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, operando Deus, nós somos mais. Então dê um brado de glória a Deus bem forte. Queridos, quem quiser adquirir a Bíblia, eu vou estar aqui embaixo, na livraria da Associação Beneficente do Belém, assinando as Bíblias. Deus abençoe em nome de Jesus.